Olá, turma do quinto ano, aqui é a professora Fabiola, professora de Educação Física, e está com vocês nas aulas online. Dentro do nosso conteúdo do nosso livro, que é o livro 2, a gente está no primeiro capítulo, que é o esporte de invasão e de campo e taco. Dentro do conteúdo já foi passado para vocês a modalidade de handball, né? Coloquei os fundamentos, algumas regras e alguma atividade lúdica para ser feita em casa. Hoje a gente vai fazer um pouco conhecer sobre o futsal. Aqui a gente tem ilustrando um pouco sobre o mini futsal, né? É uma brincadeira lúdica, mas eu vou falar mais aprofundado sobre a história e as regras sobre o futsal. Vou colocar aqui o slide para vocês. Aqui é ilustrando bem, né? O futsal. Aí aqui eu vou colocar no próximo. O futsal também é chamado de futebol de salão. É um esporte coletivo semelhante ao futebol de campo, porém possui suas peculiaridades. Ainda que sejam semelhantes, o futsal possui regras específicas e diferencia-se, por exemplo, pelo número de jogadores e as dimensões do espaço de jogo. No Brasil, o futsal tem tido grande representatividade nas últimas décadas, ao lado do futebol, e é o esporte mais praticado no país por homens e mulheres. Só colocar aqui. A origem do futsal surgiu nos anos 30 no Uruguai. O responsável foi o professor de Educação Física João Carlos, da Associação Cristã de Mossos. No início era chamado de indoor football, na tradução literal significa futebol no interior. E aí aqui é um pouco a história do futsal no Brasil, certo? Aí aqui, logo depois de ser inventado, o futsal chegou ao Brasil em 1935. Aqui ele passou a ser chamado de futebol de salão. Ainda no início poderíamos encontrar 7 jogadores em cada equipe, que no total de cada lado seria 14. Mais tarde, com as novas formulações, esse número foi reduzido para 10 no total, 5 para cada lado. Também devemos ressaltar o peso da bola, que de princípio era mais leve e com chutes, por exemplo, era muito fácil para ela sair da quadra. Portanto, mediante das observações, o seu peso foi sendo aumentado. Aí aqui, após a consolidação das regras desse esporte, em fins dos anos 50, ele disseminou-se rapidamente por todo o país. Em 1954 foi fundada a primeira federação desse esporte no Brasil, chamada de Federação Metropolitana de Futebol de Salão, e atualmente chama-se Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro. Nos anos seguintes, outros estados do Brasil também seguiram os passos e fundaram suas federações relacionadas ao futsal. Só na década de 50 foram fundadas federações em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Ceará, Sergipe e Rio Grande do Norte. Com o passar do tempo, todos os estados do país contavam com uma federação e equipe de futsal. Em 1971, foi fundada em São Paulo a Federação Internacional de Futebol de Salão, que é a FIFUSA. Na ocasião, estavam presentes representantes do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru e Portugal. A Confederação Brasileira de Futsal atua através da CBF, sendo filiada à FIFA. Além da FIFA, os campeonatos internacionais de futsal são organizados pela Associação Mundial de Futsal, com sede na cidade de Assunção, no Paraguai. Aí aqui a gente vai falar um pouco dos fundamentos do futsal, certo? Os objetivos desse esporte, tal qual no futebol, é fazer os gols. Assim, a equipe vencedora é aquela que conseguir fazer o maior número de gols durante a partida. O tempo total de jogo é de 40 minutos, ou seja, são 2 tempos de 20 minutos com um intervalo de 10 minutos entre eles. O futsal reúne diversos movimentos, desde chutes, passe de bola, dribles e cabeceios. Além dos jogadores presentes na quadra e na reserva, cada equipe possui um treinador. Além disso, há 2 árbitros, o auxiliar e o principal. O cronometrista é o responsável por controlar o tempo de jogo. As regras do futsal:
No futsal nunca se deve colocar a mão na bola. O único jogador que pode é o goleiro, que usa uma luva para defender a marcação de um gol pela equipe adversária. Como no futebol de campo, se um jogador cometer a falta, ele pode levar um cartão amarelo, advertência, ou vermelho, expulsão. 3 cartões amarelos equivale a 1 vermelho. As faltas podem ser cometidas quando o jogador encosta a mão na bola ou quando há desavenças entre os jogadores e árbitros, ou ainda há uma violência física ou verbal. O juiz que irá decidir a gravidade da falta e o cartão que será dado. Os jogadores, o futsal possui 2 times, que é 5 jogadores para cada lado, Vale notar que desses 5, cada equipe possui um goleiro responsável por defender as entradas de bolas. Além do goleiro, os jogadores são chamados de fixos, são responsáveis pela defesa. Esse equivale ao zagueiro no futebol de campo, já o pivô, atacante, que é o objetivo de marcar os gols. No futsal não há um limite para a substituição de jogadores e elas podem ocorrer em qualquer momento do jogo. Aí aqui a quadra. O futsal é praticado numa quadra retangular, que ela possui entre 24 e 42 metros de comprimento, certo? Por 15 a 22 de largura, variando de acordo com a categoria. Note, a quadra pode ser cobertas ou descobertas. Aqui é o futsal invertido, que aí é outra modalidade. Aí eu vou colocar aqui para vocês um vídeo para ter um pouco sobre a vivência do futsal, Como é que eu utilizo essas brincadeiras lúdicas dentro do futsal. Aí aqui eu vou colocar aqui só para vocês verem a atividade lúdica, certo? Utilizando um dos fundamentos do futsal. Aí, aqui eles, em primeiro lugar, eles mostraram a corrida, certo? E aí depois eles vão utilizando a bola. Então eles primeiro fizeram a corrida, utilizando o espaço da quadra e depois veio manuseando, fazendo a movimentação com a bola, certo? Fazendo passe entre eles mesmos. Até isso aí é uma atividade lúdica para a movimentação do futsal. Aí aqui a gente só mostra para vocês como é a atividade, a vivência, e eu vou entrar no outro esporte, na outra modalidade, que é o frisbee. Eu vou colocar que a gente deixa o futsal, a gente quer uma modalidade esportiva, e a gente vai para outra que dentro do nosso conteúdo também, que é Ultimate Frisbee, no livro. Aí eu vou falar um pouco sobre o frisbee. Eu acho que eu já coloquei para vocês, mas como no nosso livro tem novamente, a gente vai dar mais aprofundamento sobre a modalidade. Aí aqui, o Ultimate Frisbee é um esporte praticado com um disco de 175 gramas, que combina a destreza do futebol americano com a fita e a marcação do basquete. O disco, que é a foto ao lado, nasceu numa fábrica de tortas americana chamada Frisbee. Os funcionários ficavam brincando de arremessar a forma de torta um para o outro, daí nasceu o Frisbee. Jogando em um campo cujas medidas são de 100 metros de comprimento por 37 metros de largura. E aí o objetivo do jogo é chegar com o Frisbee na zona de gol, que ficam localizadas nas metas do campo, ou seja, é como fazer um ponto no futebol americano. Ultimate Frisbee, 2 equipes com 7 jogadores cada, competem para marcar o maior número de gols possíveis. Os jogadores da equipe estão atacando, passando o frisbee, um para o outro. Ao receber o disco, o jogador deve fixar um pé de pivô como um basquete e passá-lo antes de 10 segundos. Os jogadores da equipe que estão defendendo devem impedir que os adversários recebam o frisbee na zona de gol.
Aí aqui é só para ilustrar um pouco, né, a modalidade, certo? Aí, ao contrário de muitos esportes que possuem 2 períodos, sendo cada um deles com um tempo definido, no frisbee, os períodos de jogo são divididos da seguinte maneira. O primeiro tempo termina quando uma equipe fizer 9 pontos primeiro. Já o segundo tempo o término de jogo, ocorre quando uma equipe chega aos 17 pontos. Este é o único esporte no mundo que não possui árbitros. As regras que existem servem como uma guia para a prática do jogo e as mesmas nunca são violadas internacionalmente pelos jogadores, pois existe um código de honra e respeito mútuo entre todos. Além disso, o frisbee pode ser praticado tanto por homens quanto por mulheres e as equipes formadas geralmente são mistas. O interessante é para manter um equilíbrio entre as equipes, as mesmas sejam formadas pelo mesmo número de homens e mulheres. Aí aqui, mais uma vez, ilustrando um pouco. Aí aqui a modalidade feminina, certo? E aqui a movimentação do frisbee. Aí aqui a gente conheceu dentro do nosso conteúdo, certo? A gente conheceu o handball, futsal e o frisbee, certo? Dentro da nossa atividade, lá na página 141, que é a nossa atividade 3, que é a ficha 3 que tem para mim aqui, do capítulo 1, tem lá, descreva o nome de cada um dos esportes de vazão que está apresentado nas imagens abaixo. Aí eu vou colocar na agenda para vocês a página 141 da ficha de atividade para vocês realizarem essas modalidades que vocês conheceram, certo? E aí até o próximo conteúdo. Um beijo da tia Fabíola.